Olá, pessoal! E quais seriam os principais setores da economia que teriam uma redução de 60% da alíquota com a reforma tributária? Vocês já se perguntaram isso? A reforma tributária ela trouxe uma mudança gigantesca, como a gente já vem conversando há um certo tempo. E essa mudança ela vem com uma tentativa de equilíbrio entre setor de industrialização, prestação de serviço e comercialização. Há uma tentativa de equilíbrio sobre esses mercados. E justamente para buscar equilibrar esses mercados é que houve um ajuste em vários setores das alíquotas que são aplicadas. A alíquota, pessoal, é normalmente o percentual, pode ser de forma diferente, pode ser um valor, mas normalmente é um percentual, 3,85%, 5%, 10%, 15%, 100%, é um percentual que é calculado dentro de uma base de cálculo. Ela é aplicada dentro de uma base de cálculo, o resultado disto é normalmente a tributação e o valor que deve ser pago. Por exemplo, 10% de R$ 100 são R$ 10. Portanto, o valor neste exemplo seriam R$ 10 de algo. Poderiam ser tributos, por exemplo. No caso do imposto de renda de pessoa jurídica, que é 15% sobre o lucro efetivo, então nós teríamos aí R$ 15 se fossem R$ 100 a base de cálculo. Então isso é uma alíquota. E a reforma tributária vem e reduz várias alíquotas. Dá um benefício para determinados segmentos. E um deles é o de 60%. Reduz em 60% a alíquota que vai ser definida, ainda não foi ajustado. Não foi ajustado, não temos alíquota ainda. Diz que deve ser algo próximo de 26, 27, 28%. Então, teríamos uma redução de 60% desta alíquota. Em quais setores? O primeiro setor é o setor da educação. O setor da educação, com escolas privadas, por exemplo, com cursos e cursos privados que oferecem educação de forma privada, não estamos falando da pública, né? Eles terão essa redução de 60%. São colégios, são universidades, são cursos. Outros seriam serviços de saúde e também planos de saúde que teriam este benefício. Hospitais, por exemplo, estão dentro desse benefício, consultórios estão dentro deste benefício. Outros são dispositivos médicos, aqueles que desenvolvem, vendem e prestam esse serviço em relação a dispositivos e instrumentos médicos, inclusive luvas e assim por diante, maquinário, tem uma redução tributária nesse setor. Outros que também tenham esse benefício são empresas que desenvolvem dispositivos de acessibilidade para pessoa com deficiência. Cadeiras, por exemplo, tem essa redução. Medicamentos, empresas que desenvolvem produto e produzem medicamentos da mesma forma. Alimentos para o ser humano, não estamos falando aqui de alimentos para animais, mas sim para seres humanos. Também tem a redução de 60% na alíquota. É um outro setor que ele é beneficiado. Outras empresas que têm esse benefício seriam empresas que produzem material de higiene, mas que esses produtos são destinados para famílias de baixa renda. Esse material tem redução também de alíquota. Para aqueles que geram e industrializam, produzem produtos agrícolas, também temos essa redução de 60%. As empresas que têm atividades desportivas, exemplos são as SAF, são as Sociedades Anônimas do Futebol. Elas têm uma redução sobre as suas operações de 60% também. Então, vocês vejam que há uma gama grande de atividades que têm este benefício de 60%. Existem outras empresas e atividades que têm este benefício de redução de alíquota diferente, 70% e assim por diante, sobre o que nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas existem outras empresas que realmente têm esses benefícios. Portanto, gente, uma dica de ouro é a seguinte: se nós temos aqui o que nós chamamos de planejamento tributário, e nós sabemos que trabalhando com empresa, as empresas muitas vezes têm 1, 2, 3, 4, 5, 10 atividades diferentes, quando não mais. Uma jogada é separar essas atividades para apropriação destes benefícios tributários em cada atividade. Lembrando que
A própria reforma tributária, ela traz quando você pode e quando você não pode ceder os créditos tributários entre empresas do mesmo grupo, ou até mesmo dentro da mesma empresa. Então, você precisa segregar, separar essas atividades e utilizá-las em conjunto para utilizar os créditos entre elas da melhor forma possível, mas sempre visando a maior redução da carga tributária dentro dos parâmetros que a Lei 214/2025 nos trouxe, que é a lei da reforma tributária. Essa é uma dica de ouro. Isso vai fazer muita diferença na vida do empresário. Tá bom, pessoal?